Oi, gente, meu nome é Vanessa Gazeta e esse é o Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. Bom, em algum momento da vida, muitos de nós vamos decidir ter filhos. E é uma tendência mundial tardarmos mais para ir atrás dessa decisão. Talvez esteja conectado com o fato da gente estar demorando mais para atingir a independência financeira, a estabilidade profissional, ou ainda para estabelecer uma relação amorosa duradoura que possa receber um filho, ou ainda por outros fatos, como a gente querer viver certas coisas antes de ter uma criança. E mudar de país tende a aumentar mais alguns anos na nossa idade, né? Na idade em que a gente vai ser pai e mãe. Pois a gente tem que estabelecer tudo isso que eu citei de novo num outro mundo, num novo lugar. E eu tenho a sensação que deve ser por isso que é tão frequente eu atender pessoas que moram fora, que estão passando por duros tratamentos de infertilidade. E eu digo duro porque a constatação da infertilidade, seja ela por parte da mulher ou do homem, costuma ser um choque, costuma ser um momento de sofrimento. Não só a descoberta, como os tratamentos costumam ser dolorosos por muitos aspectos. E é nessa hora que eu vejo que é mais presente o sentimento de raiva do porquê que isso está acontecendo com a gente, de ansiedade, de será que agora é nessa tentativa que vai dar certo, é com este tratamento, é com estas coisas que nós estamos fazendo que vai acontecer, que a gente vai ter uma criança, de desesperança a cada óvulo não fecundado, ou às vezes nos abortos que são comuns nessa época. Medo, insegurança, culpa, às vezes culpa de ter começado a pensar nisso mais tarde, que é uma tendência, como eu acabei de falar, fracasso, frustração. E tudo isso ainda se soma a uma certa cobrança social, né? Conforme vai passando o tempo, a sociedade, a família, né? Os amigos vão meio que falando, perguntando mais, botando mais atenção nisso. E esses casais tendem a se perceberem como diferentes daqueles com quem convivem, o que favorece um cenário para se sentirem envergonhados, solitários, diferentes, invejosos, e é muito ruim sentir inveja. Poliana, como que foi para você? O pouquinho que a gente conversou antes não foi seu caso, né? O choque de perceber, não posso ter filho de um jeito, né, natural. Você já sabia disso quando você tinha 15 anos, né? Isso, é isso. Eu tenho a síndrome dos ovários policísticos, né? Mas eu tenho a forma grave, assim, que se acompanha também com uma outra síndrome na tireoide. Então, desde os meus 15 anos, eu sabia que ia ser bem complicado engravidar. Então, isso foi difícil e não foi porque, na verdade, eu descobri na minha primeira menstruação, que eu fiz eu fiquei muito doente, eu tive um grande cisto no ovário que eu faltei passar por uma operação, na verdade. Quase passei por uma operação, quase perdi o ovário. Então, fiquei sabendo lá nesse dia. E minha mãe pensando que eu estava grávida, porque estava fazendo assim... Eu tive a minha primeira menstruação e logo depois o cisto de ovário. E a minha barriga ficou grande demais. E ela me levou para fazer um exame ginecológico para ver o que eu tinha. Então, eu descobri dessa maneira. Nossa, enfim, mas eu não tinha relação sexual nem nada. Eu sabia que eu não estava grávida. 15 anos. E desde esse momento, eu comecei a fazer esse tratamento para eliminar, porque eu estava com muita acne, muito problema de pele, enfim, muito pelo no corpo, porque a síndrome dos ovários policísticos pode dar tudo isso, né? Depende da pessoa, mas em algumas existem esses sintomas. Então, eu comecei a tomar esse tratamento e não parei até o momento que eu quis engravidar. Tive algumas pausas de tratamento que era para fazer exames, né, para saber como é que estava a síndrome, se o tratamento com essa pílula estava tendo um efeito nefasto para o meu corpo ou não, porque a gente pode ter problemas com os vasos sanguíneos, né, e tudo mais. Então,
Enfim, eu continuei nessa pílula quase até o momento de engravidar. Eu fiz algumas pausas nesse tempo, mas eu sempre tomei essa pílula e quando eu decidi engravidar, quando eu decidi, não só eu, mas meu marido também, porque eu sou casada, tá fazendo 9 anos, eu disse para ele já sabia desde o começo, mas ele não acreditava que eu não ia engravidar rapidamente. Enfim. E eu disse para ele, eu tenho uma síndrome, eu não vou engravidar, eu tenho que passar eu acho que eu não vou engravidar, ou vai ser muito complicado para engravidar. O meu médico também falou para ele, porque quando eu vim morar aqui na França, eles transferiram todos os meus documentos médicos do Brasil, porque como eu tenho a forma grave, que eu tenho um problema na tireoide, no seio, enfim. Mano, horrível. Aí passaram todos os documentos pra cá. E o meu médico já tinha dito, quando eu tinha 25 anos, ele disse, por que vocês não começam a tentar desde agora, para ver no que vai dar? O médico francês. E aí o meu marido disse, não, eu não tô pronto. E talvez ela fique grávida assim rapidamente. Então eu também decidi esperar por ele. Eu disse, bom, se a gente tentar daqui a uns 5 anos e que eu não engravidar e a gente tiver que adotar, enfim, eu assumo isso também, porque eu amo também, eu não queria obrigá-lo a passar por uma gravidez que ele não queria, mesmo eu estando preparada já. Então a gente esperou até o momento que ele se sentiu pronto, e eu estava com assim 28 anos. Para ele ainda não, mas para mim já era. Eu disse, bom, se ele não estiver pronto bem, eu vou esperar. E ele não acreditava que eu não ia ficar grávida, que o meu problema era tão complicado, enfim. Então, quando ele ficou mesmo assim, meu marido é francês, hein? Ele se disse, eu tô pronto, porque francês é todo organizadinho, gosta de fazer as coisas bem direitinho, tem que ter dinheiro para isso, tem que ter dinheiro para aquilo, tem que ter já dinheiro para colocar a criança na escola, para ir para a faculdade. Eu já estava pronto faz um tempão, quando ele se sentiu pronto, mas eu acho que a gravidez se passa com um casal, não é sozinho, né? Claro. Então eu esperei o tempo dele. Eu fiz tratamento durante 5 anos. Nós ficamos 1 ano, foi bastante tempo, e eu acho que só não perdi tanto tempo porque eu mudei de hospital, porque eu estava com uma médica que não controlava direito o tratamento e tudo mais. E o problema de mudar de hospital é que você tem que passar pelas mesmas coisas, pelos mesmos exames, porque no caso da infertilidade você passa por vários exames aqui. A infertilidade pode ser, o governo pode pagar, na verdade, todas as tentativas que você faz com os remédios, com as estimulações, com as inseminações artificiais, as FIVs e tudo mais, as fecundações in vitro, mas você precisa ter os documentos, ter os exames para mostrar que você tem uma patologia ou que você tem uma infertilidade inexplicada porque você tentou durante 1 ano e não conseguiu. Entendi. Eu tive que ficar 5 anos fazendo tratamento. Eu comecei com uma médica que me passou um tratamento que era por meio de comprimidos para estimular os ovários. Depois, eu acho que eu fiquei 33 anos nisso. Você começou com a estimulação, aí você fabrica mais óvulos, né? Eu comecei com a estimulação ovariana, você fabrica mais óvulos. Eu já tinha muito, o problema do ovário policístico é que você tem muitos, mas eles não são de boa qualidade e você pode ter cistos do ovário, pode ter problemas com hematomas, e foi o meu caso, eu tive vários problemas com hematomas. Então, na estimulação ovariana, você faz o processo normal de um casal, né? Você faz a estimulação e você marca o dia, a hora, quando vocês podem ter relações sexuais para que aconteça na hora da ovulação, né? Então, tem vários outros pequenos exames que você tem que fazer, você está no bom momento para ter a ovulação. E nessa fase é só uma estimulação do ovário. E eu passei 3 anos nessa estimulação de ovário, né? Porque a minha médica não queria me dar o papel, o documento para o governo para passar uma inseminação artificial, porque aqui na França tem que ter todos
fazer todas as etapas da ovulação ovariana, depois passar para inseminação artificial e depois passar por uma fecundação in vitro, entendeu? Eu acho esse processo que você está Isso contando tudo agora gratuito, é muito angustiante, né? Porque você está me contando do sistema gratuito, mas mesmo no pago, primeiro se tenta isso, né? Porque é menos invasivo, já tem, lógico, todos esses hormônios que tem que tomar e tudo mais, mas é menos invasivo. Só que levam-se anos, né? E aí você fica naquela angústia, qual é o problema, né, com seus óvulos. No seu caso, você já tinha um monte de diagnósticos, inclusive. Mas o que eu vejo é que uma boa parte das mulheres, neste momento, pensa que, bom, deve ser a idade, às vezes alguma doença prévia, mas nada que explique totalmente até o final. E aí começam a aparecer as coisas, né? Ou não, ou pior, ou não aparece o diagnóstico. Às vezes levam-se mais de 5 anos para ter um diagnóstico que às vezes tem a ver com o marido, né? Alguma questão relacionada ao sêmen do esposo, quando estamos falando de um casal hétero, lógico. Mas, enfim, abre tanto leque nesse momento, né? Deve ser tão angustiante ter que lidar com a espera, com a esperança e com as frustrações, né? Na verdade, porque você imagina, né? Durante 3 anos eu fazia exame de gravidez para saber se eu estava grávida e receber um não, que você não está grávida, e a sensação que você está grávida, porque você está com os seios que estão mais inchados, você está com a barriga que fica mais inchada também. Só na estimulação ovariana você já sente tudo isso. Isso é complicado e o que eu senti no meu caso, que foi bem complicado assim, é as pessoas me tentarem relativizar por mim. Isso para mim foi bem dolorido e bem complicado, dizendo, por que você estressa muito, é por isso que você não está conseguindo engravidar. Você não tem tanta fé. O pessoal no Brasil adora colocar uma justificativa na fé dos outros para coisas que eles não sabem dizer. Então, isso eu fiquei com muita raiva, assim, até de algumas pessoas da minha família dizerem que eu não estava com fé. Eu venho de uma família católica, tem muito protestante também, mas tem muito católico. Eu disse, gente, eu sou católica, eu oro pra caramba, mas eu vejo, não tem nada a ver com essa questão de fé, e eu vejo milagres em outras coisas, tá entendendo? E eles colocavam muito na fé, e isso me doeu muito, sabe? Porque foi... De uma forma ou de outra, culpa, parece que estava na sua mão, né? A culpa ou a resposta para engravidar. Exatamente, coloca a culpa na pessoa e no caso da mulher, você sente muito. Meu marido não tem, graças a Deus, assim, ele não teve nenhum problema com ele mesmo, mas ele foi uma pessoa, ele teve do meu lado o tempo todo, até para calar a boca de algumas pessoas que diziam, olha gente, parem de colocar pressão na Poliana e dizer que ela não pode chorar, que ela não pode ficar triste, que ela não pode... fazer isso, fazer aquilo, e que é culpa dela, não é culpa dela, o corpo dela veio assim, é assim mesmo, é assim a vida, e vai vir quando vier, e se não vier, a gente vai adotar. E foi isso que me doeu mais na minha infertilidade, foi viver esse tipo de... Não sei dizer se é um preconceito, é um julgamento e muita culpa, na verdade. Você tem que ser o tempo todo forte, ser o tempo todo pensar positivo. E aí eu tive um contato com uma segunda médica, porque eu mudei de médico nesse tempo, que me disse, olha... E com a psicóloga também daqui da França, que me disse, olha, você acha que toda mulher que está em procriação médica assistida, que está fazendo esse programa que tem um problema de infertilidade, ou todo homem que tem um problema de infertilidade, deve se libertar dessa coisa de estresse e tudo mais, porque você vai estressar, então você tem que se permitir de ficar estressada, de ficar triste, de chorar, de ficar com raiva e dizer, eu tô com raiva, eu tô triste, tô precisando de ajuda, de falar com alguém. Então, a partir desse momento eu comecei a falar com os meus médicos, a falar com a psicóloga do programa, né, da procriação médica assistida, que me acompanhava.
Então, assim, tirou muita coisa de cima de mim e eu comecei a dizer às pessoas, gente, não tem como não ficar estressado. Todo mês você tem que fazer exames, todo mês você tem que fazer um exame de gravidez, todo mês você espera ficar grávida. Você não fica? Agora, você falou uma coisa que eu achei muito importante. Como foi primordial seu marido sair na sua defesa, né? De te proteger e dizer, olha, parem de ficar dizendo coisas que machucam a Poliana. Se isso não rolar, a gente vai adotar. Mas tem casos que não é uma opção, e enfim, né? Existem outras opções, inclusive não ser pais, mas existem outros tipos de tratamento também, mas como é importante esse vínculo nessa hora, porque é como você estava dizendo, né? Tem hora certa para transar. E aí aquilo que era o mais privado de um casal fica público, né? Porque aí o médico te fala, olha, você tem que ter relação sexual quando a sua temperatura está X, no dia X. Não, um momento espontâneo, que os dois estão com vontade, que rolou. Não, é marcado, né? No começo pode até ser mais engraçado, mais interessante, mas a verdade é que depois tende a ficar mais mecanizado, um pouco mais sem graça. E tem momentos que fica até chato. Ah, não, completamente, porque assim, tem alguns momentos até o cara, mesmo não tendo nenhum problema com os espermatozoides, no momento que tem que ter a ovulação, ele não pode, por exemplo, ter passado, eu acho que a médica dizia, tem que passar pelo menos 2 dias sem ter relação sexual com a sua mulher, para vocês terem relação nesse dia que os espermatozoides estejam bem também, super em forma, tá entendendo? Então, quer dizer, o médico sabe tudo. E o teu corpo não é mais privado, o teu corpo é público, né? O médico olha. Tem até um exame que a gente faz depois do sexo para ver como é que está reagindo a secreção das duas pessoas. Então, assim, é super invasivo, mesmo estando só nessa parte. Então, o cara, ele tem que saber também que a infertilidade e esses problemas de infertilidade, ele tem que saber de tudo que ele pode passar, na verdade, ele tem que se informar também bem para poder acompanhar a esposa como se deve acompanhar, na verdade. Ele deve estar muito informado, porque se você chegar lá na hora H sem saber, sem ser informado, eu acho que vai ser um choque tremendo, danado. Então, as pessoas têm que se informar já eu acho que o marido tem que se informar, o marido, o esposo, o companheiro, enfim, tem que se informar sobre a infertilidade, sobre o que ele vai passar também, porque tem o dom do marido, né, o dom do esperma que tem que fazer depois, quando as coisas começam a ficar mais complicadinhas, que também exige um esforço da parte da pessoa. Então, tem que ser muito unido, tem que se compreender muito, tem que conversar bastante para poder passar por todas essas fases, na verdade. E que difícil, né, ter essas conversas quando estão os dois frustrados, quando estão os dois expostos, né, quando o vínculo que muitas vezes se dá, em boa parte se dá pela parte íntima, tá mecanizado. Eu fico pensando que uma boa parte dos casais tendem a parar os tratamentos pelo desgaste, né, emocional, além do físico e do econômico, porque custa caro, mas pelo desgaste emocional, de ficar ali como casal se expondo atrás do sucesso que é conseguir fecundar um ovo. É muito desgastante, né? Teve horas que o seu marido não estava pronto, teve uma hora que você já estava pronta, e aí vocês foram encontrando o jeito de vocês, né? Tem que conversar, tem que fazer algumas pausas também no tratamento, porque você mesmo precisa, para o teu corpo, fazer pausa, na verdade. Existem tratamentos masculinos também, hein? Então, o hormônio, ele mexe muito com o teu corpo. Tem que fazer essa pausa e tem que fazer a pausa do casal também, quando você está se sentindo muito mal e que vocês precisam de passar um momento a dois, não um momento com o médico de vocês. Tem que fazer uma pausazinha, tem que pegar um tempo para a pessoa passar umas férias bacanas, porque eu acho que é muito importante quando a gente está vivendo nessa procriação que é assistida. É esse mesmo nome, é uma procriação assistida, né? Tudo é assistido pelos médicos, então tem que ter umas pausas. Não é tanto o homem quanto a mulher, mas é no corpo da mulher, normalmente, né? Quando você é diagnosticado no corpo da mulher, a dificuldade de engravidar, eu fico pensando que, normalmente,
quando se está fazendo um tratamento, os outros planos ficam muito bem longe da prioridade. Então, não se tira... Fica em stand-by. Se tira férias, né? Quem está tentando trocar de trabalho, não troca de trabalho porque não quer nenhuma instabilidade na vida. Uma grande viagem que estava programada não é feita naquela hora. É como se fica tudo paralisado, tudo acontecendo ao redor desse tratamento. E isso deixa todo mundo muito vulnerável, né? É isso que você está falando. Como é importante ter um outro lado, cuidado com outros planos, com outros projetos que não estão voltados para a gravidez, para você poder buscar base em outra coisa, para você também poder respirar outras coisas, outros temas, quando você está muito chateada. Meu médico me obrigou a isso. Ele disse, não, agora você vai parar um pouquinho, vai deixar o teu corpo retomar, e às vezes você não quer parar, porque você quer que a coisa aconteça. Tem a questão biológica, que você tem outros problemas que podem diminuir a reserva ovariana, né, e o homem também diminuir a qualidade do esperma, do espermatozoide. Então, enfim, tem toda essa questão da idade, e tem todo o processo também, que aqui também é financeiro, né? Porque depois dos 40 anos, até mesmo quando não é gratuito, o médico às vezes pode dizer, não vou tentar, porque pode ser muito arriscado, porque tem outras doenças, diabetes, hipertensão, porque os tratamentos para infertilidade, quando você passa por todos, eu passei por todos os tratamentos possíveis, eles podem te levar a ter outros tipos de problema, né, de saúde. Então, pode ser um pouco mais complicado. Claro, você tá... Alô? Eu tô aqui, tá me ouvindo? Tô. Nós temos 10 minutos, vou estar atenta, já apareceu aqui Vou acelerar. Não, mas estamos indo ótimo, estamos indo num movimento ótimo. Mas tá bom. O que eu vou entendendo do que você está me contando é que, apesar do sofrimento, né, inerente a tudo isso que você passou, você está me contando que tinha uma preocupação muito, muito humana, né? Era um tratamento bastante... que dava conta de muita coisa. Seu médico te aconselhou, olha, dá uma pausa aqui, vocês precisam se refazer. Tinha um acompanhamento, tinha pelo menos um apoio emocional, né, de uma psicóloga deste programa, né, de tratamento. No meu primeiro hospital não tive acompanhamento nenhum, e no segundo hospital que eu adotei, que era um hospital público, por incrível que pareça, tinha um acompanhamento que era bem melhor, um acompanhamento dos médicos, de uma equipe médica, e um acompanhamento de uma equipe psicológica. Então era bem bacana, na verdade, assim, sentir. E tinha as reuniões também de grupo, mas eu não fazia parte porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro, então tinha as reuniões também para as mamães que pararam de trabalhar, as futuras mães, né, as tentantes que eles dizem, que pararam de trabalhar, ou os maridos que querem também saber um pouco mais. Então tinha essas reuniões. Poliana, dá notícia boa, porque quem está ouvindo está louco para saber. Pois é, eu passei por uma inseminação artificial, várias estimulações ovarianas, uma inseminação artificial, e na minha primeira fecundação in vitro, que era uma fecundação in vitro ICSI, eu consegui ter 3 embriões. Um ainda está congelado, mas me implantaram 2 embriões, dizendo, a médica disse, bom, vou te implantar 2, para que pelo menos um possa conseguir ficar, e na verdade os 2 ficaram no meu útero, os 2 cresceram, eles são 2 bebezinhos de 2 anos e meio, gêmeos, né? Enfim, que me trazem muita felicidade, muito trabalho também, que é muito trabalho. Tudo isso, é claro, agora eu posso dizer que valeu a pena, mas eu acho que no momento que eu cheguei com 5 anos de tentativa, eu e o meu marido também, a gente já estava dizendo, bom, a gente vai partir para uma adoção, né? E para uma adoção a gente vai tentar mais de 2 vezes, e se não der certo a gente parte para uma adoção. Mas a gente estava pronto, psicologicamente a gente estava pronto para ser pais.
para ser pais dessas crianças, dos nossos filhos, mais de qualquer outra criança, na verdade, nós estávamos Vocês prontos. queriam ser pais, né? Então, nós queríamos ser pais. Então, os nossos filhos, claro, a gente ama demais, mas se a gente tivesse passado por uma adoção, seria a mesma coisa também. Eu acho e é um processo que você tem que fazer na sua cabeça, na verdade, de se dizer que é uma alternativa. E é isso que pode ser difícil para alguns casais, de abrir mão de ter o filho biológico, mas quando você passa vários anos em tratamento, você tem que dizer também que é uma alternativa. Tem várias crianças que precisam do amor de um pai, de uma mãe, e pode ser o seu filho que você vai amar para sempre, na verdade, como um filho biológico, na verdade. Nós tivemos nossos bebês. Eu ainda tenho um embrião congelado, não sei se eu farei de novo, porque é um processo longo, é um processo que é dolorido para o corpo da mulher, para o corpo, para o psicológico do casal. Tem que ser muito unido para poder passar por tudo isso. Eu acho que se funciona rápido para alguns casais com 1 ano, 2 anos, porque é rápido 1 ano e 2 anos. É rápido. Para alguns podem durar 7, 8 anos, 10 anos, ou pode nunca acontecer, na verdade. Então você tem que estar pronto para tudo. E é lá que você precisa de um acompanhamento psicológico, que é para poder se conscientizar também dos seus limites, porque tem o limite de algumas pessoas que vai durar 2 anos e ela vai dizer, bom, não, a gente para os tratamentos, tudo, porque não está me fazendo bem, eu prefiro passar por uma adoção que vai me trazer o que eu quero, tá entendendo? Ou se não, continuar até o momento que você vai dizer, ou você vai engravidar ou você vai dizer, chega. Eu acho que tem isso e conversando com várias mulheres que estiveram na mesma coisa que eu, cada um tem um tempo diferente para isso, mas eu acho que a adoção é algo que você tem que pensar, na verdade. Esse processo das tentativas, das frustrações, ele vai fazendo você pensar e repensar e digerir o que é que você quer, né? Ser mãe, ser pai, seguramente, mas e nossos desejos são atravessados por muitas outras coisas, né? E aí quando você vai entendendo o que é que você quer com essa maternidade, né? É dar seu amor, é ser mãe, é ser pai, é educar uma criança, enfim, é recontar uma história da sua vida, é consertar algo, perceber que não é mais. Se não é daquele jeito, não é para aquele casal. E tudo bem também, né? Dá para recalcular a rota e ser feliz de outras formas. Exatamente. Olha, pela minha experiência, é dizer que a infertilidade não é algo fácil, mas quando se tem amor, você consegue passar por todos esses problemas, porque às vezes você fica cansado, você fica cansado do seu casal também, você tem que procurar também manter essa união do casal, né? Que esse sofrimento te leva também a aceitar o teu corpo, aceitar os problemas da vida, aceitar que as coisas não estão no teu controle todo o tempo, porque isso é um problema que muitas mulheres podem sentir e muitos casais podem sentir, porque é algo que você não pode controlar. Perder o controle, na verdade, é muito complicado. Para a maioria das pessoas, eu senti muito isso também. Não é sua culpa. Eu estou até me emocionando aqui, porque, enfim, porque esse processo de aceitar, perder esse controle, porque todo mundo quer controlar tudo na vida, e existem coisas que a gente não pode. Então, esse processo da aceitação desse sofrimento, nessa infertilidade, pode te levar a essa aceitação de perder um pouco do controle, aceitar as possibilidades que a vida te dá, a adoção, ou ser um casal que não tem filhos, que, sei lá, que vai ajudar o próximo, ou que vai fazer outra coisa na vida que vai lhe fazer bem. Aceitar também que a gravidez pode ser complicada. Eu tive uma gravidez muito complicada, maravilhosa agora que eu tenho as minhas crianças, mas foi complicado, que foi uma gravidez de gêmeos. Então, você precisa passar por esse processo de aceitação e se deixe passar por esse processo de aceitação, né? A aceitação dessa infertilidade, a aceitação do teu casal, do teu corpo. Poliana, muito obrigada pela sua participação, por contar a sua história. Não é uma coisa fácil de dividir, de contar, de reviver, né? Você mesma estava dizendo que você já estava se emocionando de recordar
essa história que terminou de uma maneira linda, né, mas que teve seus percalços, né, que foram 5 anos de percalço. Obrigada por, no meio das suas férias, com criança pequena, seu marido dando conta ali para você conseguir se esconder aí na praia e gravar para a gente. Obrigada por ter dividido sua história e ter contado tantas coisas interessantes, profundas e íntimas aqui no programa. Querida, muito obrigada. Eu espero ter ajudado as pessoas que estejam passando pelo mesmo processo que eu passei. Eu não passaria de novo, eu acho que eu não faria mais uma fecundação in vitro. Eu tive os meus bebês, estou muito feliz com eles, mas eu e o meu marido, a gente já disse, da próxima vez a gente vai partir para uma adoção, se a gente quiser ainda, a gente ainda não sabe. Mas enfim, mas foi um processo que permitiu descobrir muito de mim, dele também. E é isso, eu acho que é um processo de aceitação também, um processo da aceitação da vida mesmo, porque você não pode controlar a vida e é assim. Bom, enfim. Muito obrigada, um beijão. Não deu tempo de trazer no programa de hoje outras discussões, né? Hoje a gente falou do caso da Poliana, que junto com o marido, sendo um casal hétero, fizeram o tratamento de fertilidade. Mas tem diversos outros casos, né, onde, por exemplo, só tem a presença de uma mulher solteira que quer ser mãe sendo solteira e que para isso já tinha os óvulos congelados ou congelou depois ou está em processo de congelamento ou descongelamento. Há casos de casais homossexuais com 2 mulheres ou com 2 homens. A situação se amplia muitíssimo e não seria impossível tratar disso tudo em meia hora. Mas fica aqui à vontade para um próximo episódio abarcando tudo isso. Bom, e indo para o final do programa, a Poliana já disse tudo que a ajudou, né, a ela e ao marido passar por esse momento que foi longo, foram 5 anos e costuma ser maior. E, além de assinar embaixo, eu retomo isso que a gente disse no programa, a importância de poder contar com o parceiro, com a parceira, e no caso de não ter um parceiro, uma parceira, no caso de ser uma mulher solteira, por exemplo, poder contar, então, com os amigos, com a família, porque as emoções vão ter altos e baixos, vão ter momentos de muita alegria, vão ter momentos de muita frustração, provavelmente mais frustração do que alegria, e ter com quem contar vai ser muito importante. A Poliana estava dizendo da sorte que ela teve de ter essa ajuda psicológica dada pelo governo nesse tratamento. Eu fiquei surpresa e fiquei muito feliz, foi uma surpresa grata. Mas a maioria das pessoas que eu atendo não contam com essa assistência psicológica no próprio tratamento de fertilidade. Mas eu acho muito importante que esse tratamento seja buscado, porque estar fortalecido no lado emocional vai ajudar muito nas escolhas, em prosseguir, em quando retomar, se retomar. E, por último, cuidar dos outros aspectos da sua vida pessoal. Não deixe para trás outras coisas que te fazem bem, outros projetos, outros interesses. Aquilo que te faz bem. Precisa ter outras coisas que te faz bem acontecendo, porque vai ser necessário. Você vai precisar buscar energia em muitos outros lados. Como eu disse, em outros vínculos, sim, mas tem coisas que às vezes é muito pessoal. E é quando você está fazendo outras coisas e tendo outra satisfação que, de repente, você pode amenizar um pouco a dor, a angústia daquele lado que ainda está esperando pelo teste positivo. Então é isso, pessoal. O programa vai ficando por aqui. No site mundointerno.com tem mais material sobre a vida emocional do expatriado. E no Instagram eu estou como @mundointernopsi. Me contem o que vocês acharam desse episódio. Eu achei muito legal o episódio anterior, eu recebi muitas mensagens privadas e me ajuda a saber se eu estou acertando, se estão gostando, que assuntos as pessoas gostariam de ouvir, que assunto tá acontecendo por aí e às vezes eu não estou percebendo, que eu acabo trazendo mais aquilo que eu vivo no consultório. É isso, minha gente. Um beijo grande e fiquem bem.